Então, boa noite, né, para vocês. Vou ficar sentado um pouquinho para ler, depois eu vou ficar em pé. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Luiz, né, que fez o convite. A gente achou que era semana passada, né, mas é hoje, Deus no comando, né. E qual que é o nome desse moço aqui? Jean, primeira vez que ele vem? Primeira vez. Olha só, Deus, seja bem-vindo, né? Obrigado. Deus tem um mistério aí com esse nome, porque ontem eu conheci 2 Jean e hoje mais um. Olha, tem um mistério aí. Tem um propósito. Tem um propósito. Eu já tenho até umas desconfianças, mas aí é coisa entre eu e Deus. Mas conhecer 3 Jean, né, no intervalo de 2 dias é algo muito interessante. Com certeza começamos a célula com a música que nós somos escolhidos, né? Então, e diga-se de passagem, essa música que o Luiz colocou tem a ver com a palavra, tem tudo a ver com a palavra que Deus colocou no nosso coração. Amém? Ela está compartilhando. É só prova que Deus está no controle de todas as coisas, né? Ainda essa semana, eu sou o pastor Christian, tá? Para quem não conhece, o restante todo mundo já me conhece, né? Ainda essa semana, escutando uma mulher de Deus, né? Que de vez em quando eu ouço essa mulher de Deus, e ela fez a citação daquele versículo, né? Que o mundo jaz no maligno. Então, muitas vezes, por causa desse versículo, as pessoas chegam a pensar, né? Até pessoas conhecedoras da palavra, chegam a pensar que o diabo está no controle, né? Porque, afinal de contas, está escrito na Bíblia que o mundo jaz no maligno. Mas a mesma Bíblia que fala que o mundo jaz no maligno, lá no Salmo de número 103, né, vai dizer que ele reina sobre todos os reinos da terra. O Salmo 103, versículo, só como uma curiosidade, né? Não é a palavra principal, mas que vai no embalo do Espírito aqui, né? Salmo 103 é aquele salmo famoso, né? Que começa dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade, né? Só tem jovem aqui hoje à noite, aleluia? De sorte que a tua mocidade, a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E por aí vai, né? É um salmo maravilhoso. E lá no versículo 19, ele vai dizer: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Amém? Então, começar essa célula, né, essa reunião, dizendo para vocês, né, que eu vou ficar aqui em pé que eu me sinto melhor, tá bom? Começando essa célula dizendo para vocês que, embora esteja escrito na Bíblia que o mundo jaz no maligno, isso não significa que o maligno tem o controle do mundo, né? Isso é um equívoco, dizer que o maligno está no controle, né? Eu imagino que isso é uma exegetização errada do texto, porque Deus nunca perdeu o controle, né? Para vocês verem que o que eu estou falando é totalmente real, uma outra curiosidade bíblica, né? A palavra de Deus vai dizer em Isaías 54, 16, Isaías 54, 16, a Bíblia vai dizer assim. Vou dar um tempinho para vocês acharem, né? Ser mais cavalheiro. Isaías 54, 16. Achou aí? Aqui vai dizer assim, ó. Eu vou começar a ler do versículo 15, tá? O 15 vai dizer assim, ó. Isaías 54, 15.
embora se levantem ataques contra ti, isso não procederá de mim, diz o Senhor. Né? Todo aquele que contender contigo cairá diante de ti. Aí ele vai dizer assim na sequência, versículo 16: Vê, fui eu que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. E fui eu que criei o assolador. Quem que é o assolador? O assolador é o inimigo. Fui eu que criei o assolador para quê? Para destruir. A Bíblia não fala lá em João 10 que o ladrão ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Não embora, quem criou o ladrão? Quem criou o assolador? Foi o próprio Deus. Né? E por que ele criou? Com o propósito de destruir. No entanto, ele continua dizendo, no entanto, não tem a palavra no entanto aqui, mas tem a palavra ponto e vírgula, né? Na minha Bíblia tem um ponto e vírgula, na original não tem. Na original é tudo escrito corrido. Mas diz assim, ó, ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então Deus está falando aqui. Ele começa dizendo, embora os ataques se levantem contra ti, presta atenção, isso não está vindo da minha parte. Não está vindo da parte de Deus. Né? E na sequência ele vai dizer que ele criou o inimigo, ele criou o assolador para destruir. Mas ele também vai dizer, no entanto, ferramenta alguma contra ti, nenhuma seta, nenhum dardo, nenhuma flecha, nada vai te atingir. Né? Contra ti prosperará, não vai prosperar contra toda a vida, contra a tua vida. E toda língua que se levantar em juízo contra você, você tem o direito de condenar. Né? Então, se Deus criou o assolador para assolar, se ele criou o ladrão, né, para destruir, por que Deus fez isso? Claro que eu não vou aqui, eu não me considero um teólogo, né, para poder fazer aqui uma análise profunda, uma exegese desse versículo, até porque eu não vim preparado para isso. Mas onde é que eu quero chegar? O inimigo, Satanás, ele não passa de um cachorrinho nas mãos de Deus. Um cachorrinho amarrado numa corrente, que só vai até onde Deus permitir. Mas por que Deus, então, permite que ele vá até algum lugar e muitas vezes ele até cumpra a função pela qual ele foi criado? Qual que é a função pela qual ele foi criado? Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Aqui nesse texto está especificamente a palavra destruir. Então, por que muitas vezes Deus permite, vou usar a palavra permitir, né, para não chocar muito, por que Deus muitas vezes permite uma destruição? Né? Uma destruição. Normalmente, quando os seus filhos ou as suas criaturas estão, porque nós entendemos que filho é todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Enquanto a pessoa não tem entendimento de que ela é um pecador e que ela precisa de um Salvador, e Jesus Cristo é esse Salvador que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, até aí, perante a Bíblia, nós somos criatura de Deus, somos criação de Deus. Mas a todos quantos o receberam, né, a palavra de Deus diz lá em João 1, que Deus lhes deu o direito ou o poder de se tornar filho de Deus. Então, quem já crê que Jesus é o Filho de Deus, você já é filho. E filho é diferente de criatura. Filho tem um pai. E a Bíblia diz lá em Hebreus que não tem nenhum pai que fica sem disciplina. Perdão, não tem nenhum filho ao qual o pai não corrija. Não tem nenhum filho em que o pai não tenha que aplicar uma disciplina. Então, Deus disciplina os seus filhos. E muitas vezes, ele, quando precisa, às vezes, uma disciplina mais árdua, uma disciplina mais intensa, eu acredito que muitas vezes ele permite que o inimigo entre na nossa vida. E muitas vezes ele vem e aí Deus permite, né? Por um tempo. Por quê? Para nos chamar a atenção. Muitas vezes uma catástrofe, muitas vezes um acontecimento que nos gera dor, não é uma regra, tá? O que eu vou falar agora, não é uma regra. Mas muitas vezes um acontecimento que nos gera dor,
ou uma catástrofe pode ser um sinal de um juízo de Deus. Porque assim como os nossos pais, quando a gente ainda estava debaixo, né, eu creio que o Jean ainda está, né, pela idade, mas quando a gente ainda estava debaixo da tutela dos nossos pais, quando nós éramos jovens, crianças, sempre que, eu não sei vocês aqui, mas lá em casa tinha cinta, tinha chinelo, a gente chamava de guasca, né? Havia um material que era usado para fazer o sapato feminino, né? O coroplaque. E o meu pai, ele cortava uma tira, né, de 1,5 metro, mais ou menos, de coroplaque, 3 centímetros de espessura, e ele dobrava aquela tira e a gente apanhava com aquele trem ali, o mineiro, né? E doía, né? Ficava aqueles vergão vermelho nas pernas, na bunda. Se tentava defender com a mão, pegava na mão. É alto relevo assim. Em alto relevo. E não tinha molezinha, né? O pai e a mãe lá em casa não tinha moleza. A gente foi realmente disciplinado. E não pensem vocês que Deus é diferente, né? Não pense que Deus não vai disciplinar um filho que ele ama. Pelo contrário, Deus nos disciplina. E muitas vezes as disciplinas de Deus são dolorosas, né? Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Então, para não perder muito o foco dessa introdução, nem vou pregar sobre isso, né? Vou pregar sobre outra coisa, mas que veio no embalo aqui do Espírito, né? O inimigo, ele é só uma criatura de Deus. Satanás, o assolador, ele é uma criatura e ele foi criado justamente para muitas vezes, ele é um servo de Deus, na verdade. Ele é um servo. Ele é um servo que vai até onde Deus permite, né? Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia está dizendo que o mundo está sob influência do maligno. O mundo hoje ele é totalmente influenciado. Você liga a televisão, você vê as mídias sociais, nós estamos sendo totalmente influenciados. Até me arrepio aqui quando eu falo. Então, sobre esse aspecto, Deus, por causa do livre-arbítrio que Ele nos dá, Deus nos dá liberdade para fazer escolhas. Deus nos dá liberdade para escolher o caminho que a gente quer. A Bíblia fala que existe um caminho que é estreito e que conduz à salvação, e que tem um outro caminho que é largo e espaçoso e que conduz à perdição. Então Deus mostra para a gente, coloco diante de você a bênção e a vida. A bênção e a maldição, a vida e a morte, o caminho estreito e o caminho largo. Agora escolhe. E porque uma grande parte da humanidade tem optado pelo caminho largo, uma grande parte da humanidade tem escolhido o caminho dos prazeres, né? Quando a gente falava, quando era jovem, né? Sexo, droga e rock and roll. Então, como muitos, né? Estamos falando aqui para homens, né? Como muitos têm optado por esse caminho do sexo, droga e rock and roll, os prazeres da carne, as facilidades, né? Hoje a gente vive um tempo que as pessoas, tudo é pelo dinheiro, é a fama, é o poder, né? As pessoas matam por dinheiro, as pessoas assassinam, estupram, violentam, roubam, machucam, ofendem, humilham e fazem coisas, atrocidades por dinheiro, porque está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, isso é comprovado, né? Tudo gira em torno da busca pelo poder, a ganância, a ambição pelo poder, a ambição pelo dinheiro. Então, o mundo gira em torno disso. E por causa das pessoas terem optado por isso, uma grande parte da humanidade escolheu o caminho dos prazeres, o caminho da fama, o caminho da glória humana, o caminho do poder, do status, de ter mais. O ser humano é insaciável. Ele compra um carro novo, hoje, amanhã ele quer o melhor. Aí ele compra o melhor, ele quer um jet ski. Aí ele comprou um jet ski, agora ele quer um iate. Aí ele comprou um iate, agora ele quer um transatlântico. Né? Nada consegue frear a alma humana, nada consegue saciar a alma humana. Por quê? Porque nós não somos dessa vida, dessa terra. Oi? Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Nunca tá bom. Né? Então o ser humano, ele busca essas coisas. No entanto, nós que somos cristãos, nós que entendemos que nós não somos daqui, nós estamos aqui só por uma passagem. Né? Aqui é só uma passagem, nós estamos aqui nessa terra para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Né? Eu pregava sobre isso na igreja quando eu estive aqui a última vez. Vou voltar sábado de novo. Eu fui escalado novamente. Então,
Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Cada um de nós foi criado, Jean, desde o ventre da nossa mãe, desde o ventre da tua mãe, tu já tinha sido escolhido por Deus. Deus já tinha desenhado uma história para ti, que talvez tu nem saiba ainda como que é essa história, como que ela vai se desenrolar. Mas se tu tiver sede de Deus e fome por conhecer mais dele, ele vai começar a te mostrar, ele vai começar a te revelar, ele vai começar a mostrar os planos que ele tem para a tua vida. Amém? Só buscar ele, né? Pelo que eu estou vendo, tu já tem uma Bíblia, né? Acho que tu já é de Jesus também, né? A Bíblia é emprestada? Ah, tá bom. Aleluia. Então, amados, nós estamos aqui por uma passagem, né, para cumprir um propósito. E a nossa origem não é a terra, a nossa origem é o céu. Nós viemos de Deus. Por isso, nós que somos cristãos, nós aprendemos que a única coisa que pode saciar a nossa alma, a única coisa que pode realmente fazer sentido para nós, que pode preencher o vazio do nosso coração, é a presença de Deus, é o amor de Deus, é o toque de Deus, é a presença dele nas nossas vidas. Porque nós não somos dessa terra. Por isso que nada que tem nessa terra consegue preencher esse rombo que tem na alma do ser humano. Esse buraco, né? Acho até que tem um livro do apóstolo René, não sei se ele escreveu, acho que esse livro não foi publicado. Eu acho que esse livro não foi publicado, que fala sobre o buraco da alma. É uma coisa assim, né? Então, eu acho que esse livro não foi publicado, mas quem sabe vai ser ainda, em nome de Jesus, vamos profetizar. Então, existe realmente um buraco na alma do ser humano, existe uma lacuna, e que o ser humano tenta preencher com essas coisas, né? Sexo, droga, rock and roll, né? Os prazeres da carne, mas nada disso pode preencher esse vazio. Nada disso pode ocupar esse vazio. Por quê? Porque a nossa origem não é a terra, a nossa origem é o céu. E como nós viemos do céu, um dia nós vamos voltar para lá. Como a gente é de lá, nada do que tem aqui vai conseguir preencher essa lacuna. Nem o transatlântico, nem nada, né? Embora a gente ache que vai, né? Mas não. Então, quando insistimos em priorizar essas coisas, quando insistimos em buscar só as coisas que são dessa terra, esquecemos daquilo que realmente importa, que é as coisas espirituais, as coisas do céu, e aí entramos por um caminho largo, entramos na mesma direção das pessoas desse século, começamos a nos comportar exatamente como alguém que está distante de Deus, alguém que não conhece a Deus. Aí então é que Deus permite que esse inimigo muitas vezes nos alcance ou nos atinja, né? Para quê? Para nos levar de volta para o caminho. Porque Deus quer que a gente permaneça no caminho, Deus quer que a gente permaneça no centro da vontade dele, e que a gente nunca se afaste desse local. Todas as vezes que Deus percebe que o filho dele se afasta do caminho, está se desviando, está entrando por uma rota perigosa, é onde ele permite muitas vezes o assolador nos assolar, né? Mas o tempo todo é Deus. Por trás de tudo é Deus, né? Deus nunca perde o controle. Então, só reforçando aquela fala anterior, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele realmente está debaixo de uma forte influência do maligno, né? É só você acompanhar as redes sociais e você vai ver que o mundo está debaixo dessa grande influência. No entanto, Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu e nunca vai perder, porque ele continua ainda sendo o rei absoluto sobre o universo. Imagina quando que Deus vai perder para o diabo, né? Imagina quando que o diabo vai ser mais forte do que Deus. Isso não aconteceu, nunca aconteceu e nunca vai acontecer, nem aqui, nem na China e nem em nenhuma outra galáxia. Agora, Deus permite o inimigo agir, porque na verdade o inimigo é um escravo de Deus. Ele está aqui para cumprir a missão dele também, né? No entanto, a Bíblia Sagrada, se a gente for ler lá em Apocalipse, ela já tem um destino para Satanás, né? Só para encerrar essa primeira parte introdutória da palavra, lá em Apocalipse, capítulo de número 20, Apocalipse, capítulo de número 20, é um texto quando a Bíblia vai falar sobre o milênio, né?
Esse milênio, para quem não sabe, é um período que nós vamos reinar com Cristo aqui na Terra. Será um período de 1000 anos. Então, esse período nós vamos reinar com Cristo aqui na Terra. E isso se chama milênio, está em Apocalipse capítulo 20. Aí lá no versículo 7, Apocalipse 20, versículo 7, vai dizer assim: quando se completarem os 1000 anos, durante esse período chamado 1000 anos, que é chamado de milênio, né? Nós vamos estar reinando com Cristo aqui na Terra, não é lá no céu não, é aqui na Terra, ok? E Satanás vai ficar preso durante esse período. Mas quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém? Então, a Bíblia diz aqui, quando completar os 1000 anos, esse período chamado milênio, Satanás vai ser solto, vai acontecer uma guerra, uma batalha, mas depois o próprio Deus vai pegar o diabo, o falso profeta, que atormentava, né, o povo de Deus de dia e de noite, e eles então serão lançados, né, num lago chamado Lago de Fogo e de Enxofre, e ali serão atormentados para todo sempre. Então a Bíblia já tem um destino para o diabo. Os dias do diabo estão contados. Nós já sabemos o fim dele, né, no Lago de Fogo e de Enxofre. No entanto, enquanto esse dia não chega, Deus permite que ele faça os seus barulhozinhos, né? E aí, bom, lembrando novamente que para nós, filhos de Deus, quando Deus permite o inimigo nos atingir, é sempre com o propósito de nos corrigir, no propósito de nos chamar a atenção. Imagina se Deus permitisse que a gente saísse fora do caminho dele e começasse a fazer coisas erradas e permanecesse no erro sem que Deus nos alertasse ou permitisse alguma situação de alerta, nós iríamos nos destruir completamente. Nós seríamos completamente destruídos. Mas porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único e unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia. Obrigado, Luiz. Porque Deus prometeu dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, nós não vamos perecer. Amém? Se eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, eu não vou perecer. Não vou perecer, mas não vou perecer mesmo. Amém? Não vou perecer. Deus permite algumas adversidades. Agora, geralmente, é para nos trazer de volta para o caminho. Porque eu sempre digo assim, eu posso estar frequentando uma igreja, eu posso bater carteirinha lá no culto, toda semana, na célula, no pequeno grupo, né? Bater carteirinha, e o fato de eu estar indo numa igreja, estar frequentando um pequeno grupo, não quer dizer que eu esteja 100% no caminho. Eu posso estar numa igreja, batendo carteirinha, frequentando os cultos, frequentando célula, e eu posso estar desviado desse caminho. Né? Por quê? Porque eu não estou necessariamente obedecendo às instruções e os comandos de Deus. E quando eu não obedeço às instruções e os comandos de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja, ou frequentando um pequeno grupo, eu estou desviado. Porque há um caminho a ser seguido. E esse caminho ele está o tempo todo sendo direcionado pelos profetas, pelos homens de Deus, pastores, apóstolos, homens que Deus coloca no nosso caminho. Se a gente estiver atento, Deus está falando com a gente o tempo todo.
Esses tempos eu gravei uma mensagem para as diversas maneiras que Deus fala. Deus fala usando a própria natureza. Deus fala usando sinais. Deus fala principalmente usando a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Deus fala pelo Espírito Santo que mora dentro de nós. Deus fala usando profetas, homens e mulheres de Deus. Deus fala até através de uma música, né? Como o Luiz botou aqui, 2 músicas aqui pra gente no começo. Deus fala através da música. A música é um instrumento na mão de Deus, né? Você chega aqui e escuta uma mensagem, né? Uma música, você foi escolhido. Poxa, Deus já falou contigo. Ele te lembrou, ele já te lembrou, olha, quem sabe você chegou aqui triste, quem sabe você chegou aqui abatido por alguma circunstância. Olha, eu quero te lembrar que você é o escolhido meu. Aí depois na sequência já vem a música, tá chorando por quê? Por que tá chorando? Para de chorar, levanta essa cabeça aí. Você é um escolhido, meu amigo, você é um escolhido meu. Então Deus fala, fala. Só precisa a gente ser sensível. As coisas de Deus são simples. A gente quer complicar, às vezes a gente quer que venha uma voz audível do céu. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Também vem. Mas não vem todo dia. Amém? Vem só quando a gente está quase jogando a toalha, quando a gente já está na lona, já está pedindo socorro, o Senhor fala comigo, não estou aguentando mais essa prova. Aí vem a voz. Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Obrigado, Senhor. Tudo que eu precisava ouvir eu já doei. Aleluia. Amém? Amém. Mas Deus está falando com a gente o tempo todo. E eu preciso estar atento. Eu preciso ser uma pessoa ligada. Alguém que está ligado. Tem gente que é desatento. Tem pessoas que são desatentas. Ela está meio que adormecida. E eu tenho que ser alguém ligado. Eu tenho que estar antenado com as coisas espirituais. Deus fala com a gente 24 horas por dia. Deus fala até quando a gente está dormindo. Quando a gente está dormindo, de vez em quando ele dá um sonho, né? Ou a gente acorda, né, com uma imagem de algo, uma palavra. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu me acordo com Deus falando algo para mim. Né? Então Deus fala, até quando eu estou na minha cama. Amém? Agora, Deus fala para que eu possa obedecê-lo. Porque só ouvir para não obedecer vai acarretar em consequências, né? E as consequências são para nos levar de volta para o caminho. Ok? Essa é a minha introdução. Como eu venho aqui uma vez a cada século, né? Então eu já venho preparado para pregar o sermão da montanha. Porque o pastor, ele tem a missão de Deus, que é uma das principais, deixa eu contar para vocês, uma das principais funções de um pastor é alimentar o rebanho. Amém. Né? E eu sou daquele que eu gosto de trazer bastante sustância. As ovelhas bem gordinhas. Porque ovelha fraquinha, né? Ovelha magrinha não vai reproduzir. Então eu já gosto de trazer um alimento forte, um caldo grosso, que é para vocês produzir depois, né, que eu fui embora. Aleluia.